Tem que ficar feliz ou não com o resultado de hoje, Edu Panzi? Ah, não. Nem com o resultado, nem com o jogo. O jogo foi muito ruim, Álvaro. Muito ruim, sofrível. O primeiro tempo foi insuportável. O segundo tempo teve até mais espaços. O Vasco ainda conseguiu criar, com o Anderson fazendo algumas defesas. O Cruzeiro conseguiu chegar, mas não finalizava, né? O Léo Jardim praticamente não precisou defender. Apenas intervenções em cruzamentos ou com os pés. A ausência do Matheus Pereira deixa um grande vazio de criação nesse Cruzeiro, desse jogador decisivo, não tem outro, é o Matheus Pereira. O Seabra tentou na reta final com a garotada e eu acho que não tinha muito o que fazer também, olhando para o banco de reservas. Eu tenho visto muito torcedor do Cruzeiro reclamando da insistência com o Ramiro, com o Lucas Silva. Cara, mas sinceramente, o Japa tá voltando de um longo período de lesão. Mais um jogo que o Japa entrou muito aquém daquele Japa que a gente viu antes da lesão. Ainda vai precisar de um tempo para se recuperar, e é do futebol, precisa de tempo mesmo. O Vitinho ainda também precisa de um período de adaptação. O Romero tomou um cartão amarelo mais uma vez, e aí fica-se correndo aquele risco. Mas fato que o trio não jogou bem. O meio de campo do Cruzeiro não funcionou ofensivamente. Acho que defensivamente foi um time seguro. Deu pouquíssimas oportunidades ao Vasco, pouquíssimos sustos, a gente já imaginava. O problema é que o Vasco também foi bem defensivamente, né? O Cruzeiro praticamente não assustou. Esse é o grande problema. Então foi um jogo arrastado, em que os sistemas defensivos sobressaíram aos ofensivos, aos ataques, e isso preocupa. Preocupa também que o Cruzeiro perde o Rafa Silva. Ah, mas perder o Rafa Silva é preocupação? Cara, é porque você não tem outro. Você tem o Arthur Viana, que é um garoto, uma promessa, beleza. O Papagaio saiu, o Dineno não joga, a janela tá fechada. Quem vai jogar na vaga do Rafa Silva, né? A gente tem visto o Matheus Pereira dando bons passes, assistências pro Rafa Silva finalizar. Aí você perde o Rafa, você já não tem o Barreal. Ainda bem que o Matheus Pereira volta, né? Ainda bem que a suspensão era só um jogo. No próximo, o craque do time, o camisa 10, está de volta. E aí ele vai ter que encontrar outras alternativas lá na frente. Torcer para o Arthur se recuperar o quanto antes, está fazendo muita falta. Ainda que o Robert seja um cara que não se omita, está sempre buscando o jogo, muita entrega, é jogador intenso, não tem medo de ir para cima, mas ainda está abaixo. E o Verón fez um jogo ruim outra vez. Foi substituído logo no início da segunda etapa, muito apagado, jogando por dentro, né? O lado direito do Cruzeiro, o William joga por fora e o Verón por dentro. Aí você põe o Verón para trombar com o volante e zagueiro. Ele já não está entregando. Ainda coloca ele num setor que ele não vai entregar. Então fica complicado. É um bom questionamento a ser feito ao Seabra também. O Verón pelo corredor central, se ele não entregaria mais ou um pouco melhor pelo corredor externo. Mas é que se ele jogar pelo externo, você perde o William por ali, né? E o William entrega muito por aquele setor. Tem isso. A gente precisa entender também as escolhas do treinador. Às vezes é cobertor curto, né? Você vai cobrir a cabeça se você descobre os pés e vice-versa. Fato é, Álvaro, que a minha crítica é ao Cruzeiro do meio pra frente. E o Cruzeiro do meio pra frente não existiu por falta de qualidade mesmo. Falta de qualidade dos atletas, não é falta de entrega, não é falta de interesse, não tem ninguém de má vontade. São os caras tentando fazer o máximo, chega no limite. É um Cruzeiro que vai jogando no seu limite. Quando passa do limite, é um tal de Matheus Pereira. É o camisa 10 que é o craque da equipe, que tira da cartola um passe, que tira da cartola um gol, uma bola parada. Só que eu não posso cobrar do Lucas Silva que seja Matheus Pereira, nem do Ramiro. Eu não posso cobrar do Japa, do Vitinho, né? Eu não posso cobrar do Robert que decida jogos e que seja o cara diferente como é o Matheus. Eu não posso cobrar do Arthur Viana que seja o Dineno, que seja o Caio Jorge. Eu não posso cobrar desses caras. Então a gente fica de mãos atadas também, de um Cruzeiro limitadíssimo tecnicamente diante de um Vasco que é muito ruim também. É limitado o time do Vasco, por isso que eu acho que não dá para comemorar, não. Lamentar a produtividade, o desempenho da equipe e lamentar o resultado, porque esse momento do Vasco dava para ganhar, cara. Dava para ganhar. E eu não sou muito disso, mas se o Matheus Pereira tivesse nesse jogo, eu duvido muito que o Cruzeiro não tivesse feito um gol. Um gol o Cruzeiro teria feito, cara. Um gol, um passe ele teria tirado da cartola, uma bola parada,
algum lance diferente ele teria feito, porque teve espaço. Cruzeiro teve espaço no meio, Cruzeiro teve espaço pelo lado do campo. Faltou alguém que aproveitasse minimamente bem o espaço. Faltou o Matheus Pereira. Mas preocupa, porque se você depender do Matheus Pereira para todos os jogos, ele é tão bom que ele resolve boa parte deles. Mas tem jogo que ele não vai resolver e tem jogo que ele vai estar ausente, como foi hoje contra o Vasco da Gama. E um time tão limitado quanto o Vasco, o Cruzeiro sem o Matheus Pereira não consegue produzir. O Cruzeiro não produziu. Não teve aquele lance de, o Léo Jardim fez 2 defesas espetaculares. Ele não fez nenhuma. Nenhuma grande defesa o Léo Jardim teve que fazer. E olha que a defesa do Vasco é uma teta, uma peneira, uma mãe. Só que o Cruzeiro não incomodou. Então, assim, eu não vou ficar apontando o dedo para atleta, eu não vou ficar apontando o dedo para o treinador. É o time, é o elenco que depende única e exclusivamente de um craque, de um grande jogador. É normal depender do craque? É. Só que o Cruzeiro depende apenas do Matheus Pereira, ele é 95% desse time. E ainda contou com ausências importantes. Perdeu o Rafa Silva, já não tinha o Arthur Gomes, perdeu o Barreal. O elenco já é limitado de qualidade. Você vai perdendo os seus principais jogadores em termos de qualidade, Arthur Gomes, Barreal, Matheus Pereira, é sofrível mesmo, viu, Álvaro?